amigos leitores, muito bom dia para quem está conosco ao vivo, sejam bem-vindos. Para quem acompanha a gravação em outro horário também, saúdo vocês, que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa leitura, essa visão panorâmica de um novo livro. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa aí nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha. Isso aí é o que a gente pede sempre, né? Porque nos ajuda também no desenvolvimento da entrega do conteúdo aqui do nosso canal. Deixa eu só colocar aqui o meu retorno para poder ficar de olho nos comentários de vocês. E hoje vamos iniciar um novo livro. Muito bom quando começamos um novo livro, porque tem a visão panorâmica dele, e aí já deixa a gente na expectativa, né? O que virá por aí, o que a gente pode esperar dessa leitura que nós iremos fazer. Bom, vou fazer a oração e na sequência, então, a gente entra aqui na visão panorâmica. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Que o Senhor venha nessa manhã, através do Espírito Santo, nos dar entendimento, sabedoria. Vamos entrar aqui na leitura de um livro muito importante para a formação do caráter de um filho teu, de uma filha tua, de um cidadão do reino. Então, abra o nosso entendimento para essa leitura. Peço a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos entrar então na leitura do livro dos Juízes, o livro dos Juízes de Israel, na sequência do livro de Josué. Gente, na minha concepção particular, de alguém que já leu a Bíblia várias vezes, o livro dos Juízes, ele é um livro muito importante para nós, cristãos, para entendermos sobre a graça de Deus e que não podemos abusar da graça de Deus. Para entender o princípio da queda, da ruína de um povo tão forte e assim, aprendendo com o erro desse povo, possamos evitar também essa queda. É um livro que mostra quando a idolatria entrou no meio do povo de Israel e um grave erro. Nós vamos perceber aqui no livro um grave erro. O erro dos pais não disciplinarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. É muito importante essa leitura e o que nos espera pela frente. Então, abra aí em Juízes, na sequência do livro de Josué. Deixa aberto no capítulo 1. Depois da visão panorâmica, a gente vai ler o capítulo 1 e 2. Então, já deixa aberto. É possível que durante a visão panorâmica a gente consulte aqui alguma coisa também, como confirmação. Então, já deixa aí aberto em Juízes. Estamos entrando aqui no livro dos Juízes de Israel. A nação de Israel foi liderada, a princípio, pelo seu patriarca, Abraão, né? Na sequência, os patriarcas Isaque, Jacó. Depois de Jacó, como Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro, culminando no Egito, né? Desceu para o Egito com 70 pessoas e juntamente ali com José e os seus filhos. Do Egito eles cresceram e passaram a serem governados por José. Só que depois de José, o governo volta para Faraó. E Faraó é um líder ditador, né, que escravizou o povo. Então, repetindo, patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José, rei do Egito, Faraó, opressão, Moisés, libertador
do povo de Israel. Liderou a nação até a Transjordânia. Antes de cruzar o Jordão para entrar na Terra Prometida, quem assume a liderança? Josué. Ontem nós lemos que Josué morreu. E agora? Quem vai liderar a nação? Então vai entrar juízes. Juízes que vão liderar a nação. Por exemplo, um juiz bem conhecido. Sansão foi um juiz. Gideão foi um juiz. Então nós vamos ver isso daqui para frente. Alguns juízes. Depois dos juízes, vai entrar o período da monarquia, que são os reis de Israel. O primeiro rei de Israel, você sabe quem é o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Coloque aí nos comentários quem foi o primeiro rei de Israel, caso você saiba. Se você não sabe, coloca não sei. Se você sabe, põe um nome. Se você errar, não tem problema, pelo menos você participou. Uma pessoa não alienada faz isso. Participa, comenta. Se errar, errou, estou aqui para aprender. Se não sei, pergunto. É assim que a gente faz, tá? Bom, a Bíblia não diz quem é o autor do livro de Juízes. Não diz. Não temos a informação com clareza. Não podemos afirmar com certeza quem é o autor, quem escreveu o livro dos Juízes. O livro tem 3 divisões, ele está em 3 categorias, e as categorias elas subentendem-se ser de fontes diferentes, né? A introdução está em uma categoria, ou a mensagem central está em outra categoria, não tem como afirmar. O que a gente pode perceber na leitura do livro de Juízes é que ele tem uma forma narrativa. É uma leitura narrativa, da mesma forma tradicional, como as histórias vêm sendo narradas tradicionalmente, e ela narra a conquista da Palestina, né? Como o povo conquistou a Palestina. E a parte principal do livro, ela vai abranger essa narrativa falando dos juízes, né? E ela vai estar baseada, essa narrativa vai estar baseada em tradições orais e escritas de um observador local. Então o que a gente percebe é isso, um observador local observando o que estava acontecendo, então ele vai narrar de forma escrita o que um dia foi narrado de forma oral e é registrado no livro de Juízes e reconhecido, né, como um dos livros canônicos, que fecha o cânon, que são 66 livros da Bíblia Sagrada. Todo mundo está colocando aqui, ou a maioria, né? Saul foi o primeiro rei, Saul foi o primeiro rei. Parabéns a Gilma Angélica Santiago, que colocou não sei. Parabéns. É isso mesmo, parabéns, porque quando a gente não sabe, a gente fala não sei, né? Não fica acanhado, não inventa, não dá uma de que sabe. Parabéns. É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce em conhecimento, tá bom? Bom, a maioria colocou aí Saul e foi exatamente isso que aconteceu. Então, um contexto histórico aí do livro de Juízes seria isso, que ele narra o período dos juízes de Israel e essa narração ela aconteceu no período entre a conquista da Terra Prometida por Josué, a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué e até a ascensão do primeiro rei de Israel. Então, antes de aparecer Saul na história, que foi o primeiro rei, antes de Saul teve Juízes. E o livro que narra isso é o livro que nós vamos ler aqui, o livro de Juízes. Qual a intenção do livro? Por que esse livro foi escrito? Qual era a intenção, o propósito do autor a escrever esse livro? Bom, o livro registra um declínio espiritual de Israel. Israel vem crescendo, Israel saiu de uma geração rebelde, uma geração obstinada, que morreram no deserto. Então, em Gilgal, vocês se lembram que em Gilgal há uma renovação de pacto, Josué renova o pacto e fala, olha, Gilgal quer dizer, né, mover,
rolar, ou seja, olha, daqui para frente, vida nova. A geração velha ficou para trás, morreram no deserto, foram rebeldes, foram murmuradores, desobedientes. Daqui para frente, obedeçam ao Senhor, temam ao Senhor. Aí houve uma renovação de pacto. Cresceram muito espiritualmente e o Senhor lhes deu vitória em tudo. Em tudo o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Teve só uma cena lá de Acã, que pegou uma coisa condenada e escondeu, aí Israel perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. E houve também um conserto, né? E uma punição, no caso de Acã. Mas o que acontece? Israel estava em ascensão espiritual e depois entra em declínio. Eles começam a cair, até que cai de vez. E no final, mais para frente, a gente vai ler isso muito mais para frente, acaba que Israel volta a ser escravizada. E dessa vez pela Babilônia, não mais pelo Egito. Vão ser levados, exilados, vão perder a terra. A terra que eles tomaram posse, eles vão perder por causa desse declínio espiritual. Bom, depois há conserto, há um povo remanescente, a gente vai falar sobre isso também. Embora Deus ele tenha levantado uma série de juízes com vistas a libertar Israel desse declínio espiritual, por quê? O que acontece? O povo estava perdido, o povo estava sem líder, o povo estava sem quem falasse para eles o que eles tinham que fazer, então Deus levanta um juiz, para que aquele juiz leve ou tente levar o povo de volta ao eixo, de volta colocar no prumo. Vocês estão errados, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Deus levanta uma série de juízes, mas eles não foram capazes de reverter esse curso. Alguns, inclusive, se tornaram o problema de Israel. Ao mesmo tempo, libertadores, ao mesmo tempo, um problema para Israel. Sansão, por exemplo, foi um deles, né? Um libertador por um tempo, mas depois ele também vacilou, né? Trazendo para um linguajar mais atual aí, naquela situação de Dalila, e a gente vai falar sobre isso no decorrer das leituras. Bom, perto do finalzinho do livro dos juízes de Israel, a gente vai perceber que Israel tinha se tornado tão pagã quanto aquele povo que eles desapossaram. Vocês se lembram que Deus disse para Abraão que a nação dele ia crescer e Deus iria usar a nação de Abraão para expulsar um povo que era pagão, idólatra, um povo que estava cometendo coisas terríveis contra Deus? Então Deus usa o povo de Israel, através do líder Josué, para expulsar os cananeus, né, que viviam ali em Canaã, foram expulsos por causa daquilo que eles estavam praticando. Só que a gente vai ver aqui que o povo de Israel acabou se tornando mais pagão do que os próprios cananeus. Impressionante. E se essa tendência prosseguisse, se Deus não intervisse, levantando juízes e depois reis, e por fim, o último rei, que foi Cristo, então é muito provável que aconteceria com o povo de Israel o que aconteceu com os cananeus, antes deles perderem a batalha para o povo de Israel, né? Eles foram vomitados da terra, como diz o texto lá em Levítico 18. Então, é muito provável que isso aconteceria com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo é depravado. Uma das coisas que a gente vai ver aqui também no livro de Juízes é isso, é sobre a depravação humana, a graça de Deus, a necessidade de uma liderança para resolver tudo isso. Então, falando da depravação humana, o livro de Juízes ele mostra o que acontece com o povo do Senhor quando cada um faz o que quer. Então, essa coisa de viver de forma depravada, inclusive nos dias de hoje acontece muito isso, mas é a depravação humana, né? Toda a humanidade é depravada, caída, destituída da glória de Deus, como diz lá em Romanos, se não me engano, 3. Toda nação pecou, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, uma nação
depravada, que faz o que quer. É muito perigoso. E o livro mostra que Israel não podia abusar da graça de Deus, da boa vontade de Deus, da misericórdia de Deus, e nós também não. A gente aprende isso nessa leitura. Nós aprendemos que se abandonarmos a Deus e os seus mandamentos e formos atrás dos ídolos das nossas imaginações, como aconteceu com esse povo, qual será o resultado? Caos, morte espiritual. Isso é o que aconteceria com todos nós se Deus nos entregasse a nós mesmos. Se fôssemos entregues a nós mesmos, a viver do nosso jeito, você pode ter certeza que o resultado seria desastroso. Por isso, abro um parênteses aqui para te dizer, não seja você mesmo. Do contrário, em que muitos coaches falam, não depreciando a profissão, é uma profissão excelente, um coach bem intencionado, né? Que trabalha no emocional da pessoa, que ajuda nesse sentido, mas muitos dizem, seja você mesmo. Eu fico admirado até com alguns pastores, ou chamados, se apresentam como tais, que dizem isso, colocam frases desse tipo, seja você mesmo, se ame, se valorize. Gente, isso é tão danoso, isso é tão prejudicial, isso tem que ser falado com tanta responsabilidade. É claro que devemos nos amar, claro que devemos nos valorizar, mas em que ponto, em que sentido? Não no sentido de quem somos. Se eu amar quem eu sou, caído, depravado, pecador, e não me enxergar dessa forma, eu vou achar que tudo que eu faço está sempre certo. E não foi o que Jesus nos ensinou lá na cartilha do cristão. Mateus 5-7 a gente já leu. Não foi isso que Jesus nos ensinou. É muito provável que eu esteja errado em muitas coisas, por isso não posso ser eu mesmo. Por isso eu sempre tenho que me policiar. Eu não posso entrar nessa e dizer, eu tenho que me valorizar, quem deve estar errado é o outro. Não, muita calma nessa hora. Vai devagar com esses conselhos aí, que não tem muito a ver com princípios bíblicos, tá? Se formos nós mesmos, se formos entregues a nós mesmos, a gente vai acabar com tudo. A gente vai estragar tudo. Mas é aí onde entra a graça de Deus, né? O livro de Juízes, ele oferece um profundo comentário acerca da graça de Deus. Um comentário, né, acerca da graça, porque a graça ela vem se revelando de forma progressiva, né? Até Cristo, onde a graça é estendida de fato. Cristo, ele racha a linha do tempo, né, e traz o tempo da dispensação da graça, o tempo em que nós estamos vivendo. Naquela época, Deus visitava o seu povo com graça, né? A graça alcançava ali, de certa forma, em alguns pontos, em alguns momentos. Hoje nós vivemos debaixo dessa dispensação. Deus está dispensando graça para o seu povo. E a gente vê a graça sendo manifestada. Por quê? Os israelitas entregues aos seus próprios recursos, aos seus próprios pensamentos, à sua forma de viver, certamente eles seriam destruídos. Eles destruiriam a si mesmos. Mas a graça de Deus, ela repetidas vezes intervia e Deus erguia um juiz. Então, em um período que eu posso chamar de um período sombrio, onde muitos viviam sem direção, porque não tinham um rei. Eles apontavam para a necessidade de ter um rei. Eles precisavam de um rei. Esse período sombrio, onde o povo está vivendo assim, vou usar um termo aqui, a Deus dará, né? A sua própria maneira, do seu jeito. Deixa eu só ver uma coisa aqui, está parecendo que está muito alto o microfone. Tá em 100%, normalmente eu uso em 80%. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estou vendo que estava batendo muito ali, talvez ficaria muito alto para vocês. Então, em um período onde o povo estava vivendo sem líder, sem alguém que falasse, é por aqui, é isso que vocês têm que fazer, então eles se perdiam, não conseguiam fazer o correto, o certo, andar no caminho. Então, quando o povo estava perdendo, Deus levantava um juiz. A gente vai
ver a cena mais para frente, né? Quando houver relatos individuais, né? De juízes individuais e de livros individuais também, a gente vai ver a cena, por exemplo, de Gideão, quando o povo estava sofrendo na mão dos medianitas, e aí Deus levanta Gideão para libertar o povo e trazer um direcionamento para o povo. Só que Gideão morre. Aí depois da morte de Gideão, o povo fica perdido de novo. E vai e se entrega à idolatria e a outros deuses de novo. Aí Deus levanta outro. Só que aquele outro morre. E aí por aí vai. Aí Deus levanta um rei, Saul. Enquanto Saul é vivo e está em obediência ao Senhor, Israel prevalece. Saul entra em desobediência, Israel começa a sofrer, perder guerras, batalhas, até que Saul morre. Deus levanta Davi. Enquanto Davi é vivo, está em obediência, o povo reina e vence. Davi morre, Deus levanta Salomão. Enquanto Salomão está em obediência, está tudo certo. Aí Salomão vai no finalzinho também avacalha tudo. Aí vem o filho dele, enfim. Alguns reis reinavam bem, o povo venciam. Outros reis se perdiam, adoravam outros deuses, o povo perdia. Então vivia assim. Levantava rei, morria rei. Rei bom, rei ruim. O povo ia bem, o povo ia ruim. Até que Deus resolve isso de uma vez por todas e levanta um rei chamado Jesus. Um rei que não morre, porque os outros reis morriam e o povo voltava a perder. Só que Deus envia um rei que vence a morte, que ressuscita e reina para sempre. Aleluia. E resolve essa questão de vez. Então, tudo isso começou onde? Aqui, em Juízes. Essa necessidade de ter um rei é revelada no livro de Juízes. A nação precisaria de um estilo de vida monárquico, né? Serem reinadas. Mas, infelizmente, o que estava acontecendo ali é que eles estavam se entregando aos estilos de vida de outros povos. Por isso tinha que vir um rei e puxar eles. Ó, o nosso povo é esse. É aqui, é esse que vocês devem seguir. Então aponta-se aí uma necessidade de uma liderança. O povo precisa ser liderado. As pessoas precisam ser lideradas. E isso até os dias de hoje. Hoje nós não vivemos mais dessa forma, né? O nosso último rei, chamado Jesus, ele instituiu essa liderança para a igreja. Então hoje a igreja lidera o seu povo, tá? Então a nação hoje não é uma nação, a nação de Israel, mas a nação hoje se chama Igreja de Cristo. E aí a igreja abrange todas as nações da terra. Onde tem uma igreja, ali tem alguém reinado por Cristo. Só que essa igreja também precisa de uma liderança. Então a liderança começou com a liderança apostólica. Então a liderança apostólica liderou a igreja e colocou as doutrinas. E hoje nós seguimos a nossa liderança, que é uma liderança apostólica. Toda a igreja de Jesus, uma igreja séria, segue a liderança apostólica. Tem um nome ali, é claro, um representante, um treinador, né, posso dizer assim, alguém que está ali treinando a igreja que está marchando para o encontro com Cristo é liderada por um pastor, por um bispo, alguns têm apóstolos, né, só de nome, só de líder, claro. Enfim, tem ali um líder, porém esse líder ele se submete à liderança maior, que é a liderança apostólica. São as doutrinas dos apóstolos que lideram a igreja. Se há alguém que viva hoje fora da doutrina, essa pessoa facilmente ela pode cair da fé, ela pode apostatar da fé, ela pode entrar num liberalismo teológico, na hipergraça, na teologia da prosperidade e tantas outras coisas infundadas, porque não tem liderança, né? São os desigrejados, são os descongregacionais, são pessoas que estão vivendo dessa forma. E isso aí é terrível. É terrível. Então, há uma necessidade de liderança. A gente vai ver aqui, repetidas vezes, um refrão. Se torna um refrão. A gente vai ver muitas vezes escrito assim:
não havia um rei em Israel. Então, aponta que o povo estava errando porque não havia um rei em Israel. Quer ver? Vamos ver aqui algumas vezes aqui, só para começar a abrir a Bíblia, né? Juízes capítulo 17, no versículo... deixa eu ver aqui. 6. Eu anotei 5 no PDF, mas é 6. Deixa eu só anotar aqui para eu corrigir o PDF. PDF do dia 118. Preciso fazer uma correção. 17, versículo 6. Ó, naqueles dias não havia rei em Israel. Por isso, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Isso é um perigo. É um perigo. Então, o povo vinha perdendo. A gente vai ver no texto inteiro o que estava acontecendo, e a justificativa do narrador de Juízes diz o seguinte: isso estava acontecendo porque não havia um rei em Israel. Por isso, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Esse é o problema. Quando não há um líder, quando não há uma liderança, quando não há uma doutrina na igreja, quando a pessoa não segue a doutrina e faz o que é certo aos seus próprios olhos, é declínio, é depravação. É um risco muito grande. Muito, muito, muito grande. A Ieda Alessandra colocou aqui um comentário. Deixa eu colocar para quem está assistindo a gravação também poder ver o comentário dela. Peraí. Deixa eu ver aqui. A massa nunca obedece a Deus, não se submete a Deus. Daí, precisam de lideranças. Porém, com egos e axiologias, surgem os rebeldes, e continua aqui, os insubmissos, e disseminam contendas e competições. Infelizmente, de fato é o que acontece. Então, a grande massa precisa de uma liderança, com certeza. A gente não pode fazer o que a gente acha que é certo. Só que precisamos ser liderados de acordo com a sã doutrina. E existe aí alguns abusadores, existem líderes narcisistas, egoístas, mal intencionados. E aí, para te proteger, você precisa conhecer a doutrina, né? Para você não cair nesses erros aí. Então é isso. Então, deixa eu continuar aqui, só tirar a Bíblia. Então, a gente vê que o livro ele vai relatar um apelo. O narrador ele está apelando. Várias vezes o narrador está falando, e isso está acontecendo porque não havia um rei. O povo precisa de um rei. A nação precisa ser governada por um rei. Mas a gente vai entender que não é que o povo precisava de um rei homem. O povo precisava obedecer ao seu rei Deus. E como que Deus falava com as pessoas? Através do seu sacerdote. Foi isso que Moisés deixou determinado. O sacerdote, Arão, que era o seu irmão, Arão morreu, Eleazar, o seu filho, e os sacerdotes sucessivos eram pessoas ungidas para falar para o povo o que Deus falava. A gente vai ver aqui, ó, e Deus falou isso para o povo. Deus falava através do sacerdote. Só que o povo não seguia, o povo não obedecia. E esse era o problema. Então, é um chamado ao povo a voltar para o seu rei, que é Deus. Só que aí o povo ele vai clamar que quer um rei homem. O profeta da época, ele vai ficar chateado com isso, vai falar, poxa, o povo está me desprezando, e Deus vai falar assim, não, o Samuel era o profeta, salvo engano, mas acredito muito que era Samuel. O profeta ele vai falar, o povo está me desprezando, e Deus vai falar assim, não, o Samuel, o povo não está desprezando você não, o povo está desprezando a mim. Faz o seguinte, pega aí o seu chifre, e eu vou te apontar quem vai ser o rei, e você vai consagrar e ungir esse homem a rei. Aí Deus aponta Saul como o primeiro rei de Israel. Só tomar uma água aqui.
Bom, ao invés de exaltar os reis como se fosse um ideal acima da confusão que estava acontecendo, o acréscimo na frase, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos, reduz o povo a um estado moral e espiritual de alguém que realmente estava longe de Deus. Então, quando o texto narra o povo precisava de um rei, não para por ali exaltando que reis resolveriam o problema. Não, os textos narram o povo precisava de um rei porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então, não é que exaltava a necessidade de um rei homem, mas havia essa necessidade por culpa do próprio povo, que era um povo moralmente falando caído, espiritualmente falando caído, e os próprios reis também vão cair. A maioria dos reis vão cair. Então, na bem da verdade, o que a gente entende aqui ao ler o livro de Juízes é que o povo precisava se consertar com Deus, se voltar para Deus. Sempre que um rei morria, Israel voltava à prática de maus atos. Então, isso prova que não era um rei humano que iria conseguir resolver aquele problema. Um rei humano jamais iria conseguir resolver o problema de rebeldia, o problema de pecado, de idolatria, de uma vez por todas. Então, na verdade, Israel não precisava de um rei para um rei para conduzi-los a não pecar. Israel, na verdade, precisava de um rei capaz de pagar pelo pecado deles e resolver esse problema do pecado e apontar um caminho para que eles pudessem, de uma vez por todas, se reconciliar com Deus. Mas a gente vai ver que os israelitas, eles abandonaram o pacto que eles tinham feito com Deus, eles vão passar a seguir a outros deuses, a princípio o deus da fertilidade, o deus Baal, a gente vai ver isso, e isso expõe eles a um problema. E o autor do livro dos Juízes, ele, ao expor esse problema, ele busca despertar as nações, ele busca despertar as gerações para não incorrer nesse erro. Então, a gente tem que encarar a leitura aqui do livro de Juízes como um apelo para que o povo não abandone o pacto, para que o povo não abandone a palavra, para que o povo não ceda ao paganismo, para que o povo se volte ao Senhor. É muito boa a leitura desse livro, a gente tem que ler enxergando dessa forma. Ele contribui, a contribuição bíblica desse livro para toda a Bíblia é muito importante, porque nos mostra que a nação de Israel, ela sobreviveu aos dias sombrios por causa da graça de Deus. O livro mostra isso claramente. Não foi por causa dos juízes. E mais para frente, a gente vai ver no tempo dos reis também, não foi por causa dos reis. A gente vai entender claramente que o povo só sobreviveu em meio a tantos pecados por causa da graça de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, ele enviava, gente, veja isso, preste atenção nisso. Deus, em sua infinita misericórdia, ele enviava opressores para lembrar o povo de Israel que eles estavam sendo rebeldes. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Foca aqui na minha linha de raciocínio. A pior coisa que um pecador pode viver é ele não ser confrontado por causa do seu pecado. Gente, essa é a pior coisa. Por quê? O pai que ama o filho repreende. Quando o filho não é repreendido, é sinal que o pai já perdeu as esperanças naquele filho. Então, é o seguinte, nós vivemos em uma época
onde muitos pecadores não serão repreendidos, não serão confrontados, principalmente os apóstatas, principalmente os falsos profetas. Eles estão em pecado e eles não conseguem, na grande maioria, enxergar o seu pecado porque Deus os entregou a isso. Isso é a pior coisa. Por quê? Quando Davi pecou, ele estava seguindo a vida dele. A melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ele ser confrontado. Natã contou ali uma historinha. Davi caiu no seu próprio julgamento, condenando a si mesmo. E Natã fala, o personagem dessa historinha que eu te contei é você, Davi. Aquilo ali foi ótimo para Davi. Porque Davi teve a oportunidade de colocar a cara no chão e falar, pequei, me arrependo. O que eu faço agora? Teve a oportunidade de se consertar. Então, o amor de Deus ele é revelado, a graça de Deus é revelada nesse tempo sombrio do povo de Israel, exatamente quando Deus enviava um opressor. Então, Deus enviava um opressor para lembrar Israel, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão passando por isso porque vocês estão em pecado. Então Israel se voltava ao Senhor e tinha um período de paz. Aí quando se afastavam de novo, Deus enviava o opressor novamente. Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele enviava opressores, o povo era oprimido, aí o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um libertador. Então assim Deus foi conduzindo o seu povo. Agora, nós vivemos hoje em um período onde muitos não vão ter essa oportunidade. E isso é a pior coisa. A pior coisa. O castigo para um pecador que não é confrontado pelo seu pecado é viver sem a repreensão. Por quê? Porque com a repreensão tem oportunidade de se consertar. Sem a repreensão, ele vai continuar no pecado e no dia da prestação de contas, ele vai ser condenado. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, quando nós ainda conseguimos ser sensíveis à voz do Espírito que nos mostra, você está em pecado, gente, levanta a mão para o céu, dá graças a Deus, se arrependa, peça perdão e está tudo certo. O problema é quando a pessoa ela vive do jeito dela e nunca acha que está errada. Ela já perdeu a sensibilidade, ela não teve o batismo com o Espírito Santo. Enquanto tem acesso, é sinal de que ela tem o Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo. A pessoa não ouve, não tem esse confronto, nunca teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Isso é terrível. Então, o livro de Juízes, ele ilustra também esse problema fundamental que há no coração humano. Quando o povo se esquece dos atos salvadores de Deus e vai atrás de outros deuses. O livro de Juízes vai mostrar isso. Isso é um problema nosso. Nós temos esse grave problema de nos esquecermos daquilo de bom que Deus já fez por nós e incorrermos em pecado, incorrermos em erros novamente. Então, Juízes, ele vai ilustrar essa ligação desse compromisso espiritual com uma conduta ética. Gente, por favor, preste atenção nisso. Esse livro, ele vai nos mostrar que nós precisamos ter um compromisso espiritual com a ética cristã. A nossa conduta ética, ela tem que estar ligada, ela tem que ter um compromisso. É uma responsabilidade nossa. Uma conduta moral, ética, uma conduta concernente a um cristão, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. No final do livro, nós vamos ver uma ilustração sobre uma verdade eterna, que, apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebelião, o Senhor vai edificar o seu reino. Gente, por favor, eu estou falando agora de salvação, isso é muito sério.
ao final, ao concluirmos a leitura do livro de Juízes, todos nós vamos entender o seguinte: apesar do povo pecar, apesar do povo se rebelar, o reino está marchando. Queira você, queira não, pecando ou não, o reino está crescendo. O reino está sendo instituído. Deus vai edificar um reino. O povo estava lá pecando. Tá bom, vocês estão pecando? Eu mando o opressor, levanto o juiz. Aí vocês pecam, mando o opressor, levanto o juiz. Os anos estão passando, meu reino está crescendo, meu reino está sendo instituído. Final das contas, quem faz parte do reino vai ser salvo, quem não faz parte vai ser condenado. Então, a gente tem que entender isso. A igreja está marchando, meu irmão. Ou você entra na marcha, se conserta, ajeita sua conduta, ou você vai ficar de fora. O reino não vai parar. Ele não vai parar de avançar o seu reino por causa do seu pecado. Não, por causa do seu pecado ele já enviou Jesus, já resolveu o problema. Quer resolver o problema do pecado? Aceita Jesus e entra na marcha. Caso contrário, o reino está crescendo e ele vai seguir. Tá certo? Bom, então essa é a visão panorâmica do livro dos Juízes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam ávidos pelo que vai vir pela frente. Coloque aí nos comentários o que você achou. O que você achou desse livro? Você imaginava que era assim? Seria tão interessante essa leitura, que iria nos ensinar tantas coisas? Coloque aí nos comentários e eu vou seguir com a leitura aqui do primeiro e do segundo capítulo, tá? Vamos para o capítulo 1. Mas deixa aí o seu comentário. Foi interessante para você? Comente. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então, Simeão foi com ele. Depois eu vou ler os comentários, tá, de vocês no final. Eu vou fazer a leitura dinâmica que no final a gente comenta, tá bom? Versículo 4. E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os fariseus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens, e encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. Eles o perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me contribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Então, esse Adoni-Bezeque, ele foi um rei muito cruel. Ele já tinha vencido, 70 reis. E quando ele vencia um rei, ele cortava o polegar direito e o dedão do pé. Por quê? Olha aqui para mim. Pensa você segurando uma espada, ó. Então, o seu dedão, ele dá a firmeza aqui, ó, para poder lutar, ó, tá vendo? Então, quando ele vencia um rei, ele cortava aqui o polegar. Por quê? Perdia a firmeza. Ó, vou segurando a espada, ó, o que vai acontecer, ó. Sem o dedão, ó, eu perco a espada. E o dedão do pé também dá um certo equilíbrio, uma certa firmeza. Então, quando ele vencia um rei, ele cortava o dedão da mão e do pé. Ele já tinha feito isso com 70 reis. Quando Israel venceu Adoni-Bezeque, eles fizeram isso com ele. Aí Adoni-Bezeque, eu já fiz isso com 70. Agora, Deus me retribuiu o mal que eu tinha feito. Versículo 8. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada e atearam fogo na cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram
para lutar contra os cananeus que habitavam no monte e no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Quiriate-Arba, e eles mataram Sessai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Deber, e o nome de Deber era anteriormente Quiriate-Sefer. E Caleb disse: aquele que ferir Quiriate-Sefer e a tomar, e a ele darei Axa, minha filha, por esposa. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu Axa, sua filha, por esposa. E sucedeu o quê? Quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: o que queres? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul. Dá-me também fontes de água. A gente já até leu isso, estou fazendo uma leitura bem corrida aqui, a gente já sabe desse fato aqui, tá? E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seus irmãos, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo, e o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com seu termo, e Asquelon com seu termo, e Ecrom com seu termo. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Caleb, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. Gente, repare uma coisa. Deus tinha dado a ordem para que quando eles tomassem posse das terras, para que eles acabassem de vez com os moradores da terra, com os deuses da terra, com os objetos de idolatria. Por quê? Porque se eles preservassem, aquelas pessoas se tornariam como um espinho para eles. Lembra que a gente já leu isso nas instruções que Moisés deu ao povo, que Josué também deu. Só que eles foram fazendo concessões, vai vendo. E isso vai ser o problema, porque eles vão ter ali um povo idólatra no meio deles, e esse povo vai corromper eles. Fica vendo. Versículo 22. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade, e lhe disseram: mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome de Luz. Este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e de suas aldeias, nem Taanac e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e das suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu o quê? Quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo e não os expulsaram por completo. Então, eles colocaram eles para pagar tributo. Realmente ali se tornou uma nação não mais dos cananeus. A nação agora é nossa. Vocês vão morar aqui, mas vocês vão pagar imposto para a gente. Só que não era para fazer isso, né? Versículo 29. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitaram em Gézer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Azer não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquizib, nem os de Ebla, nem os de Afec, nem os de Reob, mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra,
Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os habitantes de Bet-Anate se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Mas os amorreus habitaram no monte Heres, em Aijalon, e em Saa-Labim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha e para cima. Capítulo 2. E um anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. E eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco. E vós não fareis pacto com os habitantes dessa terra. Não foi isso que foi falado? Eu cumpri a minha palavra. Eu falei: não faça pacto com os habitantes dessa terra. Poreis abaixo os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também disse: eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. Está vendo? Olha o declínio de Israel começando. Eu não falei para vocês: expulse o povo, não faça pacto com esse povo. Vocês fizeram um pacto. Mora aí e paga tributo para nós. Eu também falei que eu não expulsaria eles. Tudo bem, eu vou permitir que eles fiquem com vocês, mas eles vão ser espinhos do lado de vocês. E os deuses deles vai ser uma armadilha para vocês. Versículo 4. E sucedeu o quê? Quando o anjo do Senhor disse essas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou. Chora? Agora chora. Pode chorar. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram, cada qual para a sua herança, para tomar posse das terras. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. Ponto. Veja. Todos os que viram as grandes obras que o Senhor fez, enquanto Josué e esse povo viveu, estava tudo indo bem. Versículo 8. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás, e também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Meu Deus do céu! Gente, eu tenho uma aula tão profunda sobre isso aqui. Está lá na plataforma Renovação da Mente. Eu vou me programar para, no máximo, em meados do ano, no mês 6, no máximo no mês 6, eu vou abrir a plataforma para vocês que quiserem estudar com mais profundidade esses assuntos. Porque veja o que aconteceu aqui. Veja, eu vou destacar 2 versículos para vocês. Não é um estudo, mas eu vou destacar 2 versículos aqui para vocês. Veja. Versículo 7. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué. Olhe o texto agora. Os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. Esses viram as grandes obras, certo? O que aconteceu? Josué morreu, versículo 8. Versículo 10. E toda aquela nação também morreu. Todos aqueles que conheciam os grandes feitos de Deus morreram. E o que aconteceu?
Eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que Israel tinha feito. Então, os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Balaim. Eles abandonaram o Senhor Deus de seus pais. Por quê? Por que a próxima geração não serviu o Deus de Israel? Tomara que alguém responda. Vamos lá. Me responda. Por que a nova geração não serviu o Deus de Israel e serviu ao Deus Baal, o Deus daquela terra? Eles estavam vivendo na terra deles. Eles não mataram, não expulsaram aquele povo. A geração antiga deixou o povo ali e os deuses deles continuaram sendo adorados ali. Só que a geração velha, os anciãos, não adoraram outros deuses porque eles conheciam o Deus de Israel. E por que a nova geração adorou outro Deus? Quem não sabe, coloca não sei. Você precisa se comunicar comigo para eu saber que vocês estão entendendo. Quem sabe, coloca aí. Por quê? O que esse texto diz aqui? Ó? Versículo 10. Toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração, depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal à vista do Senhor e serviram a Baal, abandonaram o Deus de seus pais. Como que eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Então olha o erro deles. Os pais que sabiam dos grandes feitos não ensinaram seus filhos. O texto está dizendo que depois daquela geração, levantou-se uma geração, olha na tela aí, olha essa bolinha aí na tela. Levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele fez. Aquela geração não conhecia. E por isso eles foram adorar Baal, o Deus da terra. Meu irmão, minha irmã, se você tem um filho e você não ensina a ele os caminhos do Senhor, fique tranquilo, o mundo vai ensinar o caminho da idolatria, o caminho da prostituição, o caminho do vício. Bom, se eu me estender muito aqui, aí vai acabar se tornando uma aula, né? Vai passar muito horário. Eu falei quase 2 horas sobre isso aqui, na plataforma Renovação da Mente. Quando eu abri a plataforma, gente, é abrir e fechou, porque o meu interesse é que as pessoas que entrem ali estudem. Eu não quero oba-oba ali, é um ambiente fechado, não é para todo mundo, é para quem realmente quer. Então eu vou abrir, vou deixar um período aberto. Ó, tá aberto, quem quiser entra, tá? Assina, entra, vai lá, tá? E aí lá com as pessoas da plataforma eu vou conseguir dar uma atenção maior, a gente vai estudar outros assuntos também, tá bom? Então não vai ter insistência e tal. Fiquem atentos, fiquem ávidos. Quando vocês ouvirem dizer abriu, você quer, entra lá e estuda, tá bom? Então foi isso que aconteceu, versículo 11. Os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram a Balaim. E eles abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de seus espoliadores, que os espoliaram e os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor havia dito e como o Senhor lhes havia jurado, eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia, o Senhor levantou juízes. Ó a misericórdia aqui. Ó. Agora entrou a graça. Todavia, o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que os espoliavam. E ainda assim eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes. Porém, se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram e se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos,
por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E sucedeu o quê? Quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele disse: porque esse povo transgrediu o meu pacto, o qual ordenei aos seus pais, e não tem atentado à minha voz, eu, doravante, também, daqui em diante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que, por seu intermédio, eu possa provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor, para nele andar, como seus pais, como guardaram seus pais. Portanto, o Senhor deixou aquelas nações sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. Pronto. Então a gente encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Seu compromisso diário está cumprido. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.